Por que alguns donos de agências de marketing crescem enquanto outros ficam travados? Eu vou te falar algo aqui que vai talvez doer um pouco aí para você, mas se você ajustar isso, vai fazer muita diferença aí na sua agência. A maioria dos donos de agências que eu vejo por aí são pessoas muito boas tecnicamente, mas acabaram virando reféns do seu próprio negócio. E essas pessoas acham que tem um negócio, mas no final das contas, se ela sair do negócio, se ela tiver uma doença, qualquer problema, o negócio acaba. E eu vou te mandar uma real aqui. O que te trouxe até um certo faturamento, seja 5, 10, 20, 30 mil reais por mês, não é o que vai te levar para um próximo nível. Então, no final das contas, existem dois tipos de donos de agência de marketing. E só um deles cresce de forma previsível. Então, hoje eu vou te mostrar esses dois perfis e como você faz para ser um dono de agência bem-sucedido de verdade. Eu sou Rodrigo Bindes, sócio da Supersal, que é uma agência de marketing para restaurantes, e também da Ultralize, que é uma empresa de educação para donos de agência de marketing. Então, eu estou aqui para ajudar você a criar ou a escalar a sua operação de agência de marketing, tá? Inclusive, vou deixar um comentário aqui na descrição. Se você quiser a nossa ajuda para crescer a sua operação, é só clicar aqui e concorrer a uma vaga. Você vai falar com um dos meus especialistas aqui, vai te dar vários pontos de atenção, vários problemas que você está aí, de repente nem está conseguindo enxergar na sua operação, e a gente vai conseguir te ajudar, beleza? Então agora, vem aqui comigo para a tela e vamos entrar no conteúdo. Vamos lá, tem dois tipos de donos de agência de marketing, e o segundo é o que vai te deixar rico de verdade. Bom, vamos entrar aqui no panorama geral das agências, né? A maioria das agências de marketing começam como? Assim, ó, baseado numa habilidade técnica. Muitas vezes é um gestor de tráfego que tem um conhecimento, vai pegando um cliente, vai pegando outro, ou então um social media, um designer que vai pegando um cliente, vai pegando outro. E isso é o que te trouxe até aqui, como eu falei mais cedo, tá certo? Mas o problema é que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para um próximo nível, né? O fato é que existem dois tipos, basicamente, de dono de agência de marketing. Os que passam uma vida inteira travado, patinando, e tem cabeça de técnico, obviamente, e tem também os que conseguem crescer a agência de marketing de verdade e colocar dinheiro no bolso mesmo, assim, tô falando de dinheiro mesmo, de verdade, né? E esses são quem tem cabeça de empresário. Então vamos entrando aqui, ó, nos dois tipos de dono de agência, falar um pouquinho desse dono de agência técnico e depois a gente vai falar do dono de agência empresário. O cenário, nesse caso aqui, do dono de agência técnico, é que ele fica travado muitas vezes num platô de faturamento. É muito comum eu conversar aqui com dono de agência de marketing, eu converso hoje, daqui a 6 meses eu converso de novo, e ele está estagnado. E muitas vezes é um faturamento ali de 5, 10, 15, 20, até 30 mil reais por mês. Esse é um padrão muito comum do mercado. E esse dono de agência, muitas vezes, ele sente que ele trabalha muito, mas não consegue enxergar o progresso, não consegue enxergar a evolução. E esse dono de agência técnico tem alguns sintomas. Muitas vezes ele investe muito em conhecimento técnico de marketing, ou seja, ele quer se transformar num gestor de tráfego melhor, num social media melhor, num designer melhor. Então, no final das contas, ele acredita que ser um melhor técnico vai ser bom para ele enquanto dono de agência. Na verdade, isso não é bem assim, né? Outro problema que, normalmente, as pessoas acreditam muito, né? Quem tem cabeça de técnico, acredita que só vender mais vai resolver. E a gente sabe que não é bem assim. Outra questão, muitas vezes esse dono de agência técnico, ele vive do boca a boca, de indicação. Isso é muito ruim. Outra questão, ele muitas vezes não faz ideia do que é um modelo de negócio. O modelo de negócio é toda aquela engrenagem ali de como que a empresa funciona, como que a agência funciona, para quem que ele vai vender, o que ele vai vender, como que ele vai entregar, como que ele vai precificar, como que ele vai prospectar, como que ele vai montar time, tudo isso, né? Então, no final das contas, esse dono de agência com cabeça mais técnico, ele não aprende a criar e nem a gerir um negócio. Ele foca só na parte ali realmente técnica, né? E quais são as consequências disso? Primeiro é que esse dono ele acaba vivendo atolado ali no operacional da agência. Ele é o apertador de botão da agência, então tudo depende dele. Isso é muito ruim, porque ele acaba virando o gargalo da própria agência. Ou seja, a limitação dele de braço, de tempo, de prioridade, ele não consegue fazer tudo. E também o gargalo dele de conhecimento, porque esse dono de agência técnico, ele tem um conhecimento limitado. Então isso também acaba fazendo ele atingir um teto, tá? Outra questão, né, outra consequência normalmente desse dono de agência técnico, ele não escolhe os clientes. Chega o que vem para ele. Na maioria das vezes é indicação. Então ele não escolhe quem ele quer atender. E como diz esse velho ditado aqui, trabalha tanto que não tem tempo para fazer dinheiro. Esse é um grande problema ali do dono de agência com cabeça de técnico. Tem outro tipo de dono de agência, que é esse dono de agência empresário, com cabeça de empresário. E, pessoal, o cenário desse dono de agência aqui empresário é outro, é diferente. Ele consegue fazer uma agência rodar sem ele ficar preso no operacional. Eu não tô falando aqui, pessoal, de sair da operação, não é isso. Tô falando de sair do operacional ali, de apertar o botão, tá? Então, esse dono de agência de marketing com essa cabeça, ele consegue crescer com mais previsibilidade. Alguns sintomas dessa pessoa aí que tem cabeça de empresário, né? Ele costuma investir muito
muito em conhecimento, mas não é conhecimento técnico, é conhecimento em negócios, ou seja, como estruturar negócios, principalmente a agência de marketing, né? Então ele passa a aprender, né, a focar em aprendizados de gestão, de contratação, de precificação, de modelo de negócio. É muito do que a gente mostra aqui, do que a gente está ensinando aqui no YouTube, na nossa mentoria, que é sobre modelo de negócio de agência. A gente entende que tem modelos que são melhores, é mais fácil de você crescer e outros modelos são não tão bons. Então se você não aprende isso, você fica comprometido no seu resultado, né? Outro sintoma aqui dessa pessoa que tem cabeça de empresário, ele não foca só em vender, porque vender é uma das coisas que ele precisa fazer dentro da agência. Ele entende que tão importante quanto vender bem ou vender muito é entregar bem, é fazer o cliente ter resultado. Eu acredito muito que a agência de marketing é feita para o quê? Para gerar resultado para o cliente estar contratando. Não é só fechar o contrato pelo contrato, né? Que tem muita gente que faz isso. Outra questão desse empresário é que ele não depende do boca a boca. Ele não fica ali esperando chegar aos clientes de forma totalmente aleatória. Tem mais clareza dos canais de prospecção que ele pode atuar, tá certo? E ele tem também clareza do modelo de negócio, uma clareza completa, né? Então ele sabe o que vender, né? Para quem vender, como entregar, quanto cobrar, como precificar, certo? Como montar time, como fazer estratégias de retenção de clientes. Então são várias questões que ele tem mais clareza do que precisa ser feito, tá certo? E as consequências desse dono de agência com cabeça de empresário é que ele consegue formar time, delegar tarefas, ou seja, ele passa a não ficar dependendo só da mão dele ali, da ação dele, da operação dele ali. Ele passa também a crescer com mais previsibilidade. Ele escolhe os clientes que ele quer atender, porque aí você tem mais o quê? Você passa a escolher clientes melhores, que faturam mais, que você pode cobrar mais, que você sabe que pode dar mais resultado, então fica muito melhor. Esse dono de agência também tem mais clareza do que vender e por quanto vender. Ele tem tempo para pensar na parte mais estratégica da agência e ele consegue montar uma empresa, uma agência extremamente lucrativa. Então, isso daqui, pessoal, muda o jogo completamente. Por isso que eu gosto muito, né, desse modelo de agência em que tem um dono de agência com cabeça de empresário, tá certo? E a diferença prática desses dois perfis é essa. Veja bem, olha só, em relação à visão. O que tem cabeça de técnico, ele sempre fica perguntando assim, cara, como é que eu faço o meu trabalho melhor? E o dono de agência empresário, ele sempre pensa como fazer o trabalho também bom, né? Um bom trabalho, sem ter que eu fazer, sem depender de mim, sem eu fazer o trabalho. Isso faz toda a diferença. Em relação a tempo, qual que é a diferença entre os dois aqui, ó? O técnico, ele passa 80% do tempo no operacional, apertando botões, subindo campanha, fazendo conteúdo, cara. Isso é muito ruim. E o empresário, ele passa 80% do tempo na parte mais estratégica, em vendas, em criação de processo, em gestão. É isso que de fato vai fazer a diferença. Em relação à tomada de decisão, o técnico, ele costuma tomar decisões baseadas no sentimento de urgência. Ou seja, toda hora apagando incêndio. Quando tem alguma dificuldade ali, ele vai lá e toma uma decisão ali no calor da emoção, né? O empresário já passa a tomar decisões baseado em dados, em processos claros, em estratégia. Em relação às vendas, o que tem cabeça de técnico, ele costuma cobrar por horas, né, por serviços. Ele não consegue também cobrar caro, então ele tem uma limitação muito grande. Já o empresário, ele cobra por resultado e tem tickets normalmente bem mais altos, né? Porque ele consegue encontrar clientes que podem pagar mais, ele sabe como fazer para poder vender um serviço mais caro, né? Então, é outro jogo, completamente diferente, tá certo? Então, minha recomendação aí para você é que você, primeiro, todo negócio costuma começar com uma pessoa técnica, né? Que tem uma habilidade técnica, como eu falei para vocês, mas só vai crescer se esse técnico passar a se transformar em empresário. Isso é muito importante. Então, você consegue. Se você está categorizado ali no que eu falei aqui, no dono de agência técnico, você consegue se transformar em dono de agência empresário. É justamente o que a gente está fazendo aqui. Então você precisa se desenvolver para você ter essa cabeça de empresário. Então, minha sugestão é que você busque conhecimento em negócios, porque apenas conhecimento de marketing, coisas técnicas de marketing, não vão te levar para um próximo nível, não tem jeito. Outra coisa que eu indico fortemente é que você compre tempo. Compre tempo de quem já chegou onde você quer chegar, quem tem já os caminhos das pedras. Você está comprando atalho, está comprando tempo, você vai economizar muito tempo, muito esforço, muito dinheiro. Então, compre conhecimento de quem já atingiu o resultado que você quer atingir. É muito do que a gente faz aqui na Neutralize. Então, a gente tem vários mentores, são donos de agências bem-sucedidas que ajudam quem está querendo criar ou estruturar ou crescer uma agência de marketing, tá? Então, olha só, no link aqui da bio, no comentário, que está fixado aqui, você pode clicar e concorrer a uma consultoria gratuita com um especialista meu que vai te mostrar justamente os pontos cegos, alguns pontos de ajustes aí na sua agência de marketing, tá certo? Então clique aqui e já se inscreva aí para concorrer a uma vaga para essa consultoria gratuita, beleza? E olha só, esse vídeo aqui eu não tenho o objetivo de te passar uma coisa técnica, não é isso. Eu tô te mostrando aqui esses dois mundos aqui de técnico e de empresário, justamente para você tomar uma decisão do que você quer ser. E tá tudo bem se você quiser continuar como dono de agência técnico, né? Só que você vai ter um limite, óbvio. Eu tô te mostrando o caminho, que é o que eu acho que é o mais recomendável para a maioria das pessoas, de ser um dono de agência empresário. Então isso você precisa tomar essa decisão e fazer acontecer.
justamente ir atrás de conhecimento de negócios. Então fica aí a decisão para você tomar, se você está querendo ser técnico ou empresário. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não deixem de dar like aqui, né? E comentem se você quiser dar algum feedback, enfim, pode comentar aí e se inscrever no nosso canal para você ter acesso aos outros vídeos que a gente vai postando aqui. Uma vez por semana a gente está sempre postando aqui novos conteúdos.